Ok, voltamos então. Está cheio de filho. A Juliana, nossa âncora, saiu um pouquinho. E agora veio a Júlia. Oi. Porque eu pedi para a Júlia, que estuda na Liberato, toda importante que estuda na escola Liberato, estudou, quase se matou lá para entrar e agora está estudando triplo. É impressionante. A única dos filhos, eu tenho 6, que levanta às 5 horas da manhã para estudar. De todos os 6. Ela queria fazer 2 perguntas ou 3 para o Bruno. Pode perguntar. Oi, boa noite. Sobre as cargas horárias que tem na escola chinesa, que é muito diferente da nossa, quanto tempo mais ou menos vocês têm de aula por dia? É umas 7 horas de aula por dia. E para a escola chinesa é a mesma coisa. Só que às vezes eles têm que fazer aula nos sábados e domingos se eles tiverem um feriado durante a semana. E aí eles têm que recuperar imediatamente a aula. Mas isso é só em escolas chinesas, né? Tipo, que não são internacionais, porque tem diferença lá. Sim. Sim, as escolas chinesas são mais controladas pelo governo, nesse sentido. Eles têm mais controle sobre os horários. Uhum. E sobre o vocabulário, que tu sabe falar chinês, mandarim, no caso, bem fluentemente, não é? Sim, sim. Tem. E sobre frases, tipo, eu comprei um livro. Wang mai le yi bang shu. E eu vendi um livro. Wang mai le yi bang shu. Mas isso é igual, tem que perguntar para ele. É a mesma coisa. Não, que mai é vender, mai é comprar, é um tom diferente. Só que parece bem tipo, parecido. Mai. Percebe a diferença? Mas é difícil de aprender assim. Nós temos aqui a velha história, que é o coco e o cocô. A gente entende, né? Coco coco, de comer. Cocô todo mundo sabe, não precisa explicar. Mas lá eles têm 4, ou talvez 5 entonações. Então seria coco, o que é coco? Cocô, a gente sabe. Mas agora eu vou chutar. Coco, deve ser panela. Cocô, deve ser prego. E coco, deve ser gay, provavelmente. É isso, tem essas entonações, Bruno? Sim, são 4 entonações mesmo. E quando eles estão discutindo, como é que fica? Porque daí como é que eles fazem para gritar? Não, às vezes tu acha que eles estão gritando, mas é conversa normal. É que esses tons causam uma dificuldade para entender o tom da conversa. Então, quando a gente vê os chineses falando, a impressão que se tem que eles estão batendo boca, não estão batendo boca. É por causa da entonação. Por causa da entonação. É por causa disso. Tu fala chinês? Sérgio? O que é sobreviver? Por exemplo, tu vai no mercado e eles não te logram no preço, nem nada. Se é que quisesse lograr, não estou fazendo acusação. Para você ser uma pessoa fluente, você tem que... Tem que ser que nem o Bruno. As próprias crianças chinesas, para elas ficarem fluentes no chinês, elas têm que estudar de 8 a 10 anos. Né? Então, você não aprende chinês, você aprende chinês do dia a dia, com 2, 3 anos, mas se você quiser ler, escrever, né, e falar, você precisa no mínimo de 8 a 10 anos de estudos, e falando de estudos aí, é 4, 5, 6 horas por dia. Né? Porque ela é uma língua que, embora ela não tenha uma gramática como nós temos no português, mas ela é cheia de nuances, ela tem vários detalhes nos caracteres que, se você trocar uma ordem, muda completamente o sentido das palavras. E você, obrigatoriamente, como você está vivendo dentro do país, e uma das formas, inclusive, de você entender a cultura do país é você estudar esse idioma, o idioma desse país. E na medida que você aprende mais um idioma, você passa a ter o que alguns chamam de mais uma vida, porque você se comunica, e o ser humano ele foi feito para se comunicar, ele não vive sem comunicação. Então, muitas vezes, você tem documentos para você assinar que vem em chinês, ou as pessoas conversam alguma coisa, você precisa entender. Se você pegar um táxi em Xangai, se você não falar chinês, ele não vai saber onde é que ele vai levar você, a não ser que você entregar o endereço por escrito. Então, Mas, eventualmente, ele pode falar inglês, mas mais no interior, tu não consegue um cara que fala inglês. Uma vez chegou um casal em Xangai e colocou um anúncio: eu gostaria de contratar uma empregada que falasse português, inglês e chinês. Eu quase pensei o seguinte: se achar, por favor, manda para trabalhar conosco, porque eu preciso também uma pessoa que fale português, chinês e inglês. Hoje você tem pessoas que trabalham, claro, em restaurantes que falam inglês, mas você não vai achar um taxista que fala inglês, porque ele já passa a ter, né, um aperfeiçoamento ou especialização diferente.
Então é difícil, muito difícil você encontrar um motorista que fala inglês. Né? Puxa. Rafael Decker, a China tem Tcharam! 1 bilhão e 400 milhões, mas é raro achar um que tem 6 filhos lá. Então o Rafael é o terceiro filho que está aqui na. Boa noite, à primeiro. é. Aparecido nada aqui. Duas coisas interessantes. Deng Xiaoping, tu sabe quem foi? Deng Xiaoping? Lá atrás na história lá, que dizia que a China era igual, todo mundo igual, e todo mundo ganhava igual, aquela coisa toda. Não, esse foi... isso aí. Depois veio, então... Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Deng que fez a reforma toda. Isso. Antes dele, quem Mao era? Tse Tung. Mao Tse Tung, desculpa, eu confundi Todo os... mundo igual. Todo mundo igual, tal. Depois que veio, então, o Deng Xiaoping, eles abriram a China para o mundo. E tu que estás lá mais do que nós, com certeza, qual é a diferença dos teus amigos aqui do Brasil? Como eles enxergam o trabalho e o estudo? E os chineses, qual é a diferença deles lá com relação a trabalho e o estudo para os nossos brasileiros? Bom, sobre o Brasil, eu não sei muito, porque eu não tenho muito amigo aqui no Brasil, porque eu Mas saí os numa poucos idade nova. já bastam, né? Os poucos que tu tem, tu já tem uma diferença de cultura muito grande, né? Pela sim, conversa de gurizada, que a gurizada tem e tal, dos chineses, da mesma idade. Sim. É que o chinês tem a educação para o chinês tem um valor enorme, o trabalho também. Porque no passado a população era tão grande que não tinha universidade para todo mundo, não tinha escola para todo mundo. Ou seja, eles limitavam para as pessoas só com as notas mais altas. Ou seja, se tu não tinha o potencial, não chegava nem no 2º grau. Ou seja, para os meus amigos lá da China, o valor para a educação e para o trabalho é isso aí, maior. ó. Essa é a questão. Nossa bronca com o trabalho, né, de domingo aqui que a gente tem no Brasil, amanhã começa essa porcaria de novo, vou para batalha. luta, O senhor vou pra batalha. morou aqui em Novo Hamburgo por bastante tempo, né? Talvez essa pergunta cabe mais ao nosso convidado, da diferença, então, nós, brasileiros, com relação à bronca que a gente tem contra o trabalho, porque o brasileiro, nós temos uma invocação com o trabalho. A gente fala, vamos pro pau, vamos pra batalha, vamos pra luta. O chinês não faz isso lá domingo. Eles não têm nem domingo, né? Não tem essa barbada nossa aqui de sábado e feriado. A bronca do trabalho, por favor. É interessante explicar isso, porque é o seguinte, a gente brinca muito na China com alguns ditados, né? O deus da China se chama George Washington, que é a nota de $1, né? Por quê? Porque o chinês ele trabalha pelo dinheiro. Na China nada é de graça, você tem que pagar por tudo. Quer dizer, se ele vai... Seja comunista, as pessoas têm ideia que é de graça, mas não é. Não, mas não é. Se ele precisar ir para um hospital, ele tem que pagar. As universidades são pagas, não são gratuitas. Ele tem um auxílio gratuito, o 1º e até o 2º grau, principalmente o 1º grau. Só que, como ele disse, as escolas são em turnos integrais, a criança fica o dia inteiro lá. E como há uma competição muito grande, porque é um país populoso, né? Então se destacam os alunos que têm as notas maiores. E esses que têm as notas maiores têm condições de frequentar as universidades melhores. Mas é meritocracia, quer dizer. Meritocracia. Só que isso é pago. Claro que não é um preço caro, né? É um preço módico, né? Onde eles poupam. O índice de poupança das pessoas na faixa de 40% a 50%, por isso que eles têm uma poupança forte. Impressionante. Isso em todas as categorias. Em todas as categorias. Eu tenho funcionários, inclusive, que trabalham comigo. Que são chineses? Todos locais. Todos locais. Que têm um bom salário, mas eles levam a comida deles de casa para poupar mais dinheiro, mais recursos, né? É impressionante essa cultura. Não comem, desculpe, nem fora, sim, vão almoçar no restaurante. Levam de casa porque custa mais barato preparar. Custa mais barato. Raramente eles vão no restaurante. Às vezes, quando se vão no restaurante, vão mais barato. Agora, em compensação, quando eles saem de férias ou no fim de semana, aí sim eles desfrutam. Acho que nós estamos vendo aí uma nova geração de chineses. Hoje você já tem mais de 100 milhões de chineses viajando pelo mundo. Eles estão com essa noção de que eles têm um poder aquisitivo maior, tá? E eles enriqueceram nos últimos anos, em fruto dessas reformas promovidas e iniciadas pelo... 30 anos. Deng Xiaoping. Então, cada vez mais a China, você vê cada vez mais ricos, inclusive fazendo cursos de como gastar esse dinheiro, né? Você vê de tudo. Curso para gastar. Aqui está curso para conseguir. Ele vai
para entender, por exemplo, de uma degustação de vinhos, como se comportar no restaurante. O próprio governo chinês, às vezes, estabelece algumas regras, assim, como o turista vai se comportar no exterior. Quem viaja, e eu sei que aqui na região tem muitas pessoas que viajam, inclusive para a China, sabem que se você vai em alguns lugares famosos, na Europa, nos Estados Unidos, você vai lá ver cheio de chineses, inclusive com atendentes que já falam chinês, porque você sabe que o poder de consumo deles é muito grande. É muito Houve com o Japão, na época, né? Sim, como, A França era tapada de japonês. sim. E os japoneses também estão no mundo comprando. Sim, também. Também estão comprando no mundo, né? Então, Mas é a vez do chinês agora, sim, pelo número. eles estão descobrindo o mundo, aliás, já há algum tempo, inclusive aqui no Brasil, tem vindo no Brasil. É uma pena que o Brasil não seja tão próximo da China, porque você imagina se você tiver dentro desses 90 a 100 milhões de chineses, se 10% viesse para o Brasil, seriam 9 milhões de chineses. Isso seria bom para o país, né? Desenvolver o turismo e gerar emprego aqui, né? Isso é uma pena, né? Porque é uma indústria que gera bastante serviço e bastante emprego. Verdade. O caso de Gramado aqui, que é um acontecimento, né, raro aqui no Rio Grande do Sul, né, que vive disto, né? É praticamente uma Disneylândia, né? Agora, as pessoas têm o medo mórbido da China. Por quê? A China está acabando com os empregos aqui na região. No caso do sapato, que nós estamos há 20 anos, nós caímos de 1 bilhão e 800 milhões para 1 bilhão. Em 20 anos nós perdemos 800 milhões de dólares. Isso é dinheiro. 70% disso era aqui da região. Nós abrimos mão, esse é um dinheiro que não tem mais. Então as pessoas, eles veem a China com isso. Agora, a China também tem oportunidades. Como é que tu, morando lá 8 anos, qual é o conceito que tu faz hoje? Tu acha que é mais ameaça para o mundo ou mais oportunidade, ou há um equilíbrio? Eu diria assim, a China é um mercado que tem 1,4 bilhões de pessoas e que precisa continuar crescendo. Hoje, o crescimento previsto é de 7% ao ano, mas nos próximos anos... Estão achando ruim 7%? Mas 7% hoje, comparado com 5 anos atrás, equivale a 10%, 12% de 5 anos atrás, quando você fala de crescimento de PIB. E a China precisa gerar 10 milhões de empregos por ano. Nessa necessidade de gerar empregos, ela precisa continuar crescendo. E para continuar crescendo, ela precisa de recursos naturais, ela precisa de importar vários produtos que ela tem necessidade de consumo, e isso gera várias oportunidades. O Brasil tem várias oportunidades. Nós somos um país aqui muito rico, muito rico. Nós temos que saber, a China tem oportunidades, nós temos a presença de empresas brasileiras na China ainda muito pequena, por isso que nós abrimos uma agência, transformamos o escritório em agência lá na China, justamente para apoiar o desenvolvimento desse comércio exterior para lá, a ida de empresas brasileiras para lá, assim como a vinda de empresas chinesas. E nesse sentido tem vindo muitas empresas chinesas investir no Brasil. Isso também há uma geração de emprego aqui no Brasil. Tá? E eu acho que um país é dependente do outro. Mas a China causa mais bem-estar para nós do que efetivamente prejuízo. Seria uma conclusão ou não? Você tem hoje aqui várias empresas do setor automobilístico montando aqui, tá? Você tem aqui também agora a Xiaomi, que é a fabricação de celulares baratos que está vindo para cá. Caminhões, a Foton está vindo aqui para o Rio Grande do Sul, tá? E você vê a Sunny, a Zoomlion, que fabrica máquinas pesadas, também estão se estabelecendo, a XCMG, que é outra empresa chinesa que fabrica grandes máquinas, estabelecendo impostos de causa. Então, eles estão vindo, querem investir no Brasil. É lógico que tudo isso está atrelado a uma estratégia da China de também manter o mercado dela e manter os empregos lá. Mas isso também depende de nós. Quer dizer, nós podemos ficar aqui só assistindo ou, de repente, reagir e visitar lá. Eu vejo sempre o seguinte, Aurélio, se você tem um competidor que você acha que você não consegue competir com ele, eu acho que a melhor estratégia é você se aliar com ele. Tá? Muitos têm feito isso. Foi o nosso tempo, infelizmente. Foi o tempo. Quando a Juliana não está aqui, eu vim para me cobrar. Eu peço desculpa lá ao pessoal da técnica. Obrigado. Podemos, em outras vezes, continuar isso. Ficamos muito honrados com a Vamos fazer uma hora online da China para lá direto pela internet. Podemos fazer isso. Obrigado, boa noite para vocês. Valeu. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês e estamos lá também à disposição lá não só dos clientes do empresariado, atenção, empresariado. Do Xangai. Do Banco do Brasil, né? E se alguém precisar de alguma coisa na China também, né? Estamos lá naquilo que a gente puder apoiar. Né? Boa noite do Bruno em chinês, por favor. Boa noite a todos vocês.
晚上好, Daja. Tá, esse é pra... Daja é todo mundo. Ah, tá. Esse aqui é para levantar. Boa noite. Obrigado. They say the neon lights on Broadway. They say there's always magic in the air. The Broadway.